E aí pessoal, beleza? Professora Juliana. E hoje eu tenho mais um questionamento aqui de mito ou verdade para vocês, que você com certeza já deve ter ouvido falar. A Amazônia é o pulmão do mundo, mito ou verdade? E aí, o que vocês acham? Qual que é o teu palpite para essa questão? A Amazônia é realmente o pulmão do mundo? Bom, vai ter gente que vai dizer assim que já até foi, mas hoje não é, né? Porque estão devastando a Amazônia, né, e tal. Realmente esse é um problema muito sério, né? A Amazônia é extremamente importante aí, né? Faz parte dos biomas aí que engloba não só o Brasil, como todos esses países aí latino-americanos que nós temos, né? Ao lado aí do nosso país, né? Engloba muitos países, não é um bioma só nacional, e tem uma grande diversidade de organismos, tanto de plantas quanto de animais, né? E assim, é complicado tudo que tem acontecido hoje com a Amazônia, né? Mas enfim, esse não é o nosso questionamento para agora, tá? E essa informação também não é verdadeira, de que a Amazônia já foi o pulmão do mundo, mas pela devastação ela não é mais hoje, tá? A verdade é que essa informação, essa frase de que a Amazônia é o pulmão do mundo, ela é falsa. E ela sempre foi falsa, e ela sempre será falsa, né? Até que um dia a Amazônia vire mar, né? Na verdade, o pulmão do mundo, ou seja, vamos entender essa história de pulmão, né? São as algas marinhas, tá? Então vamos entender essa história de pulmão. Por que a gente diz que é o pulmão do mundo? Por causa da produção de oxigênio. A gente sabe que as plantas, então, através do processo de fotossíntese, tá? Uma reação endotérmica, porque ela absorve calor para acontecer, né? A fotossíntese, então, é um processo em que a plantinha consegue pegar a luz solar, né? E transformar aquela luz em outro tipo de energia. Então, ela pega energia luminosa e transforma essa energia em química, tá? Trocando em miúdos, né? Ela pega a luz e transforma em comida, né? É isso que a planta faz. Ela consegue transformar a luz em carboidratos, em glicose, em C6H12O6 para ela poder se alimentar. Quando a planta faz isso, que ela capta a luz e ela produz o alimento dela, ela libera oxigênio, tá? O2, o gás oxigênio, que é o gás indispensável para a vida dos organismos aeróbicos, né? Os organismos que necessitam de oxigênio para sobreviver, certo? Então, por isso que a gente faz essa alusão das plantas serem o pulmão do mundo da Amazônia, tá? Qual que é o problema dessa afirmação? O problema é que a Amazônia, ela é um bioma, né, como a gente já comentou, de plantas muito grandes. Ela é um bioma, então, com uma produtividade primária, né, líquida baixa. O que significa isso, já entrando em termos ecológicos, né, propriamente ditos? Significa que, assim, tudo que a floresta produzir, tanto de alimento ali como de oxigênio, que é o que nos interessa agora, ela vai consumir, certo? Porque essas plantas são muito grandes, elas são muito frondosas, né? Então, elas consomem muito oxigênio, tá? Então, aquilo que ela produz é basicamente para a subsistência dela. Quando nós temos plantas pequenas, elas vão produzir uma quantidade de O2 e elas demandam menos, né, do que uma planta que seja tipo uma árvore frondosa, né, uma árvore que tem aí mais de metros e metros de altura, tá? E aí que entra a questão das algas. As algas marinhas nós temos de diversos tipos, de diversos tamanhos, tá? Compõem geralmente o fitoplâncton, a região marítima que elas estão, né? Mas nós temos muitas algas no mar que são microscópicas, que a gente não consegue nem enxergar olho nu, só no microscópio. E todas essas algas estão fazendo fotossíntese, certo? As algas, né, hoje classificadas dentro do grupo dos protoctistas, né, não são consideradas vegetais, né? Mas elas fazem fotossíntese, elas possuem pigmentos fotossintéticos, né? E elas estão lá produzindo o alimento delas, tá? Dentro do mar. Agora você pensa na quantidade de oceano que nós temos, né, com algas dentro do globo terrestre, certo? Uma quantidade nada pequena, né?
E essas alguinhas pequenininhas, às vezes microscópicas, fazendo fotossíntese, né? Elas vão ter uma demanda de alimento e de oxigênio para respirar muito grande? Não vão, elas são pequenas, então a demanda de oxigênio delas é muito grande. Significa que quando elas produzem, né, na reação química esse oxigênio, ele vai ter um excedente, ele vai sobrar. Então aí nesse aspecto elas vão produzir oxigênio, e esse oxigênio que é basicamente hoje o pulmão do mundo. Tá? A grande maioria do oxigênio que nós temos hoje, né, na atmosfera provém das algas, tá? Da região do mar e não da floresta amazônica. Ok? Vocês conseguiram entender essa relação, né? A floresta amazônica tem árvores muito grandes e por isso tudo que ela produz ela acaba consumindo. Então a produtividade primária líquida delas, né, é muito baixa, comparando-se com as algas que têm a produtividade primária líquida muito alta, né? Não perde tanto e não consome tanto também, né? Além de não ter processos gastos metabólicos, né, grandes como as das árvores da floresta amazônica, ela também não precisa de tanto oxigênio assim para sobreviver porque elas são pequenininhas, tá? Então elas produzem muito e consomem pouco, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Curte aí, se inscreva, deixa o seu joinha, compartilha com um colega, com um amigo, certo? Ajuda aí o profissional de educação, né? Porque você já sabe, biologia não é só para você passar no vestibular, no Enem, né? Nem tirar 10 na prova, não só. Biologia é para sua vida.